Se você acha que toda sucuri tem um tamanho limite, espere até a próxima lua cheia. No interior isolado da Amazônia, onde o céu noturno parece mais próximo da Terra, existia uma pequena comunidade ribeirinha chamada Lago do Silêncio. Em certas noites, os sons da floresta simplesmente desapareciam. Nenhum grilo, nenhum sapo, apenas o vento roçando as folhas e o bater lento da água. Por décadas, os moradores viveram da pesca e da coleta, respeitando o ritmo do rio. Crianças aprendiam a reconhecer pegadas na lama. E, entre todas as histórias contadas ao redor das lamparinas, havia uma que ninguém ousava rir. A lenda da sucuri da lua. Diziam que, em algum ponto profundo do lago, vivia uma sucuri diferente. Não era apenas grande, era antiga, e a cada lua cheia, ela crescia. No começo, parecia superstição. Seu anteiro, um morador mais velho, afirmava ter visto a criatura quando era jovem. Ele contava que, na primeira vez, ela não era maior que outra sucuri, mas meses depois, sob a lua cheia, ela estava mais grossa, mais comprida, mais escura. Ninguém levava totalmente a sério, até que os desaparecimentos começaram a coincidir com o calendário lunar. A primeira vítima foi um cachorro de caça chamado Brutus. Numa noite de lua cheia, o animal começou a latir descontroladamente na beira do lago. O dono, Marcelo, saiu com uma lanterna. Encontrou apenas marcas profundas na lama e um rastro largo que seguia até a água. Alguns disseram que era jacaré, outros onça, mas as marcas eram diferentes. Não havia pegadas com garras, apenas um suco pesado, contínuo. Na lua cheia seguinte, foi a vez das galinhas de Dona Celeste. O galinheiro amanheceu destruído. Tábuas quebradas, penas espalhadas, apenas aquele mesmo rastro, agora mais largo do que antes. Seu anteiro começou a marcar em um pedaço de madeira cada lua cheia. Ele comparava a largura dos rastros na lama a cada mês e jurava, com olhos arregalados, que estavam aumentando. A comunidade começou a evitar o lago nas noites de lua cheia. Crianças eram mantidas dentro de casa. Homens deixavam redes e barcos mais distantes da margem. Mas o medo não impediu o inevitável. Certo mês, 3 adolescentes decidiram desafiar a lenda. Rafael, Diego e Luiz cresceram ouvindo histórias e queriam provar que era exagero. Na noite em que a lua iluminava o lago como prata líquida, eles levaram um pequeno barco até o centro da água. Riam alto tentando afastar o medo. A superfície estava estranhamente calma. O reflexo da lua parecia mais brilhante que o normal. Foi quando a água começou a ondular. Não foi um movimento brusco. Foi sutil, quase imperceptível. Como se algo imenso estivesse mudando de posição. Rafael brincou que era a tal sucuri acordando. Luiz mergulhou a mão na água, provocando... O barco virou em segundos. Diego conseguiu nadar até a margem gritando desesperado. Rafael também apareceu, ofegante, mas Luiz desapareceu sob a superfície iluminada pela lua. Os 2 sobreviventes juraram que sentiram algo roçando suas pernas. Algo grosso, gelado e vivo. Disseram que por um instante viram um olho enorme. O corpo de Luiz nunca foi encontrado. A partir daquela noite, a lenda deixou de ser lenda. O medo passou a ser regra. Todas coincidiam com lua cheia. E segundo ele, a cada ciclo, a criatura crescia alguns metros. Ela se alimenta na lua cheia, disse ele. E cada vida faz ela crescer. Alguns acreditaram, outros chamaram de delírio de velho. Mas ninguém ignorava o fato de que os rastros estavam maiores. Um grupo decidiu agir antes da próxima lua cheia. Planejaram capturar ou matar a sucuri. Prepararam armadilhas reforçadas com correntes, ganchos e iscas de carne. Posicionaram tudo próximo ao lago, onde os rastros eram mais frequentes. Quando a noite da lua cheia chegou, o ar parecia mais pesado. O céu estava limpo, a lua redonda e brilhante, como nunca. As armadilhas estavam prontas. Homens escondidos entre as árvores seguravam espingardas e lanternas. A meia-noite se aproximava quando a água começou a se mover. Dessa vez, não houve dúvida. Algo gigantesco
emergiu lentamente. Primeiro, parte do dorso, escuro e brilhante sob a luz lunar. Depois, a cabeça era imensa, muito maior do que qualquer sucuri já vista. Os olhos refletiam a lua como dois faróis amarelados. A língua bifurcada cortava o ar lentamente, sentindo o cheiro da isca. Ela avançou. Uma das armadilhas se fechou com força ao redor de parte do corpo. Um estrondo ecoou pela mata. Os homens gritaram, disparando ao mesmo tempo. A sucuri se contorceu com violência. O chão tremeu. Árvores menores foram derrubadas pela força do corpo colossal. A corrente que a prendia começou a estalar. Mesmo ferida, ela parecia impossível de conter. Com um movimento brutal, arrebentou a armadilha como se fosse feita de papel. Um dos homens foi atingido pela cauda U, o lago. Virou um caos de água e lama. Lanternas caíram, disparos ecoaram, e então, tão rápido quanto surgiu, a criatura mergulhou novamente. Restaram silêncio, destruição e um morto. No dia seguinte, os moradores encontraram o rastro mais largo que já haviam visto. Era quase da largura de uma canoa inteira. Seu anteiro chorava em silêncio. Ela cresceu de novo, murmurava. Os meses seguintes foram marcados por um ciclo de terror. A cada lua cheia, a sucuri aparecia. A cada aparição, algo ou alguém desaparecia. E a cada desaparecimento, os rastros se tornavam maiores. Animais sumiram primeiro. Depois, pessoas que se arriscavam demais. A criatura parecia escolher cuidadosamente suas vítimas. Alguns começaram a acreditar que não era apenas crescimento físico. Havia algo diferente nela, uma inteligência fria, quase humana. Ela não atacava ao acaso, sempre na lua cheia, sempre quando a luz prateada dominava o lago. Uma teoria surgiu entre os mais velhos. A sucuri não crescia naturalmente. Ela era alimentada por algo ligado à lua, uma força antiga, talvez espiritual. A cada ciclo, seu corpo ficava mais longo, mais grosso, mais resistente, e seus olhos pareciam brilhar mais intensamente. Certa noite, Clara, uma jovem professora que havia chegado recentemente, decidiu estudar o fenômeno. Ela não acreditava em maldições, mas não podia ignorar os padrões. Passou semanas registrando datas, medindo rastros, entrevistando moradores. Descobriu que, há décadas, relatos semelhantes existiam em comunidades vizinhas. Sempre a mesma história. Uma sucuri que parecia maior a cada lua cheia. Clara percebeu algo perturbador. O intervalo entre os ataques estava diminuindo. Antes, eram necessários meses para que alguém desaparecesse. Agora, bastava uma lua cheia. Era como se o crescimento estivesse acelerando. Na lua cheia seguinte, Clara decidiu observar de longe. Escondida numa torre improvisada, construída sobre uma árvore alta. Levava uma câmera e um binóculo. Quando a lua atingiu o ponto mais alto no céu, o lago ficou imóvel. Nem um sopro de vento. Então, a superfície se abriu. A sucuri emergiu quase por completo. O corpo parecia não ter fim. Parte dele ainda permanecia submersa, mas o trecho visível já era maior que qualquer embarcação local. Clara mal conseguia acreditar no que via. Ela filmava com mãos trêmulas quando percebeu algo ainda mais assustador. A sucuri estava maior do que no mês anterior. Muito maior. Não era impressão. Era crescimento real, evidente. A cada lua cheia, seu tamanho aumentava drasticamente. De repente, a criatura ergueu a cabeça olhando diretamente para a árvore onde Clara estava escondida. Ela sentiu o coração parar. Como poderia saber que ela estava ali? A sucuri deslizou pela margem com facilidade assustadora. O corpo se enrolava nas árvores, quebrando galhos grossos como se fossem gravetos. A torre improvisada começou a tremer. Clara tentou descer, mas era tarde demais. A árvore estalou quando a sucuri envolveu parte do tronco com o corpo colossal. A pressão aumentou. A madeira rachou. Clara caiu na lama, machucando a perna. A câmera voou para longe. Ela tentou rastejar, mas sentiu o chão vibrar sob o peso da criatura se aproximando. Quando levantou o olhar, viu a boca aberta diante dela.
um abismo escuro cercado por presas curvas, mas algo interrompeu o ataque. Um clarão atravessou o céu. Um relâmpago iluminou tudo por um segundo. A lua foi encoberta por nuvens densas. E, como se obedecesse a um comando invisível, a sucuri recuou. Lentamente, deslizou de volta para o lago e desapareceu sob a água escura. Clara foi encontrada ao amanhecer, em estado de choque. Contou o que viu. Mostrou o vídeo parcialmente gravado, onde era possível ver o tamanho impossível da criatura. A comunidade entrou em pânico. Se ela já era daquele tamanho, quanto maior ficaria na próxima lua cheia? Alguns decidiram abandonar o Lago do Silêncio imediatamente. Outros não tinham para onde ir. Seu anteiro fez um último aviso, antes de morrer semanas depois, de causas naturais, quando ela ficar grande demais para o lago. Vai procurar outro lugar. A frase ecoou na mente de Clara. Na lua cheia seguinte, o lago transbordou. A sucuri emergiu maior do que nunca. O corpo ultrapassava os limites da água, espalhando-se pela margem como um rio vivo. E então aconteceu o impensável. Ela começou a se mover em direção à floresta, afastando-se do lago. Casas foram esmagadas no caminho. Pessoas correram desesperadas. Gritos preencheram o ar. A criatura parecia procurar algo ou alguém. Clara percebeu, tarde demais, que não era apenas território. Era expansão. A cada lua cheia, a sucuri crescia. E quando o espaço já não era suficiente, avançava. Naquela noite, metade da comunidade foi destruída. Sobreviventes fugiram para regiões mais distantes, levando apenas o que podiam carregar. Hoje, o Lago do Silêncio é apenas um lugar abandonado, tomado pela vegetação, mas caminhoneiros e ribeirinhos que passam pela região contam que, em certas noites de lua cheia, é possível ver algo imenso se movendo. Entre as árvores próximas ao antigo lago, algo grande demais para ser natural. E dizem que, a cada ciclo lunar, as marcas na Terra continuam aumentando, porque a sucuri ainda cresce. E quando a próxima lua cheia iluminar o céu, talvez ela já seja grande demais para qualquer floresta conter